Não coma isso, pelo amor de Deus! O grito rasgou o salão luxuoso como uma faca atravessando o silêncio. As taças de cristal tilintaram nas mãos dos convidados, e o milionário Henrique parou no meio do movimento, a garfada suspensa a 1 centímetro da boca. O salão inteiro, cheio de risos e música, congelou no mesmo instante. A noiva dele, Bianca, abriu um sorriso nervoso e tentou disfarçar, mas seus olhos denunciaram um pânico rápido, um tremor quase invisível. E no meio de toda aquela ostentação, quem ousara interromper o momento foi ninguém menos que Lia, a faxineira pobre da casa, ainda com o uniforme simples e as mãos gastas do trabalho. De pé, ela tremia, mas sua voz saiu firme. E naquele segundo, parecia que todo mundo queria ver o que aconteceria, um escândalo ou uma revelação. Henrique olhou em volta, confuso, como se não entendesse nada. Era dia de festa, celebração do noivado, e todos os olhares estavam sobre ele. Por que uma faxineira, justamente ela, teria coragem de gritar daquele jeito? Lia respirou fundo e apontou para o prato. Tem coisa errada nessa comida. Eu vi quando trocaram, disse com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. O salão murmurava. Cada convidado cochichava algo, e o clima de glamour virou tensão em segundos. Bianca tentou disfarçar, colocou a mão no ombro do noivo e sussurrou. Amor, não liga. Ela deve estar louca. Mas o rosto dela empalidecia de um jeito que Lia não conseguia ignorar. O coração de Henrique disparou, dividido entre a confiança em sua noiva e o instinto de sobrevivência. Antes de começar essa história que vai te arrepiar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora? Quero saber até onde essa história vai chegar. Já aproveita e curte o vídeo para fortalecer e compartilha com alguém que gosta de uma boa reviravolta. Um segurança foi rápido, pegou o prato com luvas e levou para a análise. O clima da festa despencou como um copo caindo no chão. Todos falavam ao mesmo tempo, mas ninguém tinha coragem de sair dali. Henrique respirava pesado, Bianca mordia os lábios, e Lia mantinha o olhar fixo no prato retirado, como se soubesse de um segredo que ninguém queria acreditar. No fundo da sala, uma câmera piscava, gravando cada detalhe. O tempo parecia andar devagar. Cada segundo virava uma eternidade. O milionário passou a mão no rosto, tentando manter a calma, mas dentro dele um frio começou a subir pela espinha. Lia, a faxineira que sempre fora invisível, agora tinha todos os olhares pesando sobre ela. E mal sabiam eles, aquilo era só o começo. 2 dias antes, Lia já tinha sentido que havia algo estranho. Ela trabalhava calada, limpando os cantos da mansão onde ninguém olhava, mas sempre reparava em tudo. Naquele dia, notou caixas novas chegando pela cozinha, com etiquetas borradas e sem o selo comum de fornecedores. O novo chefe, contratado às pressas, parecia nervoso demais, suando frio enquanto recebia os pacotes. Bianca apareceu ali, acompanhada de um estilista, e fez perguntas demais, tocou panelas, mexeu em embalagens. Lia, discreta, ficou de longe observando. Era como se cada detalhe gritasse que havia algo fora do lugar, mas ninguém além dela percebia. Foi quando viu o borrão no carimbo lateral das caixas e gravou aquilo na mente. A experiência de quem sempre foi ignorada a ensinou que é nos pequenos detalhes que a verdade se esconde. Naquela mesma noite, Lia trabalhava sozinha, quase de madrugada, quando ouviu passos apressados perto da despensa. Escondeu-se atrás da porta, com a vassoura ainda na mão, e viu uma sombra abrir a fechadura. Um vulto de luvas mexia nas caixas, trocava rótulos, rasgava papéis. O relógio marcava 03:12 da manhã, e de repente as luzes de segurança piscaram e voltaram, como se alguém tivesse desligado as câmeras por 30 segundos. Lia segurou a respiração e rezou para não ser vista. Quando a sombra sumiu, ela correu até a despensa e percebeu que algumas embalagens tinham sido trocadas. O coração batia tão forte que parecia sair pela boca, mas ela sabia.
Se ficasse calada, algo terrível estava prestes a acontecer. No dia seguinte, a mansão parecia normal, mas o clima carregava algo estranho. Bianca passou pelo corredor com os olhos vermelhos como se tivesse chorado e falava no celular em voz baixa, nervosa. Lia ouviu palavras soltas: dívida, irmão, prazo, e o coração dela se apertou. Ao mesmo tempo, o novo chefe parecia cada vez mais inquieto, como se estivesse escondendo um segredo que pesava nos ombros. Lia começou a ligar os pontos. Caixas estranhas, câmeras desligadas, Bianca nervosa, chefe pressionado. Era um quebra-cabeça macabro. Mas como uma faxineira pobre poderia provar algo dentro de um mundo que nunca acreditava nela? O silêncio era sua arma e sua maldição. E foi aí que Lia percebeu. Ela teria que escolher entre se calar ou gritar quando a hora chegasse. De volta à festa, minutos depois do grito de Lia, o silêncio ainda era sufocante. O segurança trouxe notícias rápidas. O laboratório confirmou que havia sim uma substância estranha na comida. Não era veneno mortal imediato, mas uma dose forte o suficiente para deixar Henrique inconsciente em poucos minutos, como se fosse apenas um mal-estar ou desmaio repentino. A revelação caiu como uma bomba entre os convidados. Bianca tentou segurar a mão do noivo, mas ele a puxou devagar, desconfiado. Lia, mesmo tremendo, encarava firme, como quem já esperava por essa confirmação. O salão inteiro murmurava, mas todos sabiam. Alguém ali dentro tinha armado aquilo. O problema era descobrir quem, antes que fosse tarde demais. As câmeras de segurança foram acionadas e projetadas em um telão improvisado. Todos prenderam a respiração quando viram uma figura encapuzada trocando as bandejas na cozinha. Os movimentos eram calculados, mas um detalhe chamou a atenção. No pulso da pessoa, uma pulseira prateada reluzia com o reflexo da luz. Bianca empalideceu, levou a mão ao braço e tentou escondê-lo atrás do vestido, mas já era tarde. Murmúrios tomaram o salão. Henrique a olhou fixamente, tentando decifrar se aquele olhar assustado era de culpa ou de desespero. Lia, por sua vez, não tirava os olhos da tela. Algo dizia que ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Um dos seguranças se aproximou de Henrique e cochichou ao seu ouvido. Doutor, o advogado da família está lá fora. Disse que precisa falar urgente. Henrique, já atordoado, pediu que ele entrasse. O homem chegou sorridente, voz calma, e disse que havia recebido uma denúncia anônima sobre um possível atentado no casamento. Ele afirmava que era tudo um plano para adiar a cerimônia e gerar prejuízos milionários, fazendo com que as ações da empresa despencassem. Mas havia algo estranho. O advogado falava demais, sem nunca olhar para Lia, e cada vez que mencionava a palavra dinheiro, seus olhos brilhavam. Lia percebeu o detalhe que ninguém via. Aquele homem sabia muito mais do que estava contando, e o pior ainda estava por vir. Enquanto todos estavam focados nas imagens, Lia lembrou de um detalhe da madrugada. As câmeras ficaram fora do ar exatamente às 03h12. Aquilo não tinha sido coincidência. Com passos firmes, ela pediu para rever o registro do sistema. O gerente, suando frio, tentou enrolar, mas Henrique exigiu: "Mostre agora." Quando os logs apareceram na tela, o pior se confirmou. Havia uma série de manutenções misteriosas, feitas em dias estratégicos, todas assinadas pelo mesmo login de acesso. Para choque geral, o login estava vinculado ao escritório jurídico. O advogado se remexeu na cadeira, tossiu para disfarçar, mas Lia sabia que aquele movimento denunciava mais do que qualquer palavra. De repente, um funcionário entrou apavorado. "O chefe desapareceu!" A revelação fez o salão inteiro ficar em polvorosa. Henrique ordenou buscas imediatas, mas Lia já tinha a intuição de que o homem não estava envolvido por vontade própria. Ela lembrava dos olhos do chefe, sempre cabisbaixos, como quem estava sendo pressionado por algo ou alguém, e não demorou para a verdade surgir. Encontraram o chefe trancado em um quarto dos fundos, amarrado e com marcas de pânico.
Ele mal conseguia falar, mas entregou um pedaço da história. Eu recebi ameaças. Disseram que se eu não aceitasse aquelas caixas, fariam mal à minha família. O salão inteiro se virou para Bianca, que chorava sem parar. Foi então que veio a primeira reviravolta. Bianca confessou, entre soluços, que havia ajudado a deixar os pacotes entrarem, mas não porque quisesse envenenar o noivo. Ela disse que estava sendo chantageada por causa das dívidas do irmão, um rapaz envolvido com gente perigosa. O que Lia não esperava era que Bianca tirasse do bolso do vestido o celular e mostrasse mensagens ameaçadoras. Se não cooperar, ele paga com a vida. O clima mudou. Bianca já não parecia a vilã absoluta, mas uma vítima das circunstâncias. Só que uma pergunta pairava no ar como veneno invisível. Se Bianca estava sendo usada, então quem era o verdadeiro mandante? O segurança voltou com pressa. Encontramos mais imagens, senhor. A tela mudou e o salão prendeu a respiração novamente. A última câmera, posicionada no jardim, mostrou uma cena perturbadora. O advogado, aquele mesmo que falava em denúncia anônima, estava do lado de fora, falando ao celular e dando instruções sobre o horário exato da troca das bandejas. O sangue de Henrique gelou na mesma hora. Lia não conteve um sussurro. Eu sabia que esse homem escondia algo. O advogado tentou negar, disse que era montagem, mas a gravação de áudio, captada por acaso, não deixava dúvidas. Ele planejava lucrar com a queda das ações da empresa e ainda controlar o futuro do milionário. Bianca, mesmo em choque, confirmou que ele estava por trás de toda a chantagem. Foi o advogado quem havia descoberto as dívidas do irmão dela e usado isso como arma para forçá-la a colaborar. Lia, ao ouvir aquilo, sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por todo o sofrimento causado, mas alívio por finalmente enxergar a verdade. Henrique olhou para Bianca e, apesar da decepção, percebeu que a mulher que amava também era vítima. O advogado, vendo seu plano desmoronar, tentou se justificar, dizendo que era para proteger os negócios e que Henrique não merecia se casar com alguém como Bianca. Mas o silêncio do salão inteiro mostrou que ninguém acreditava em suas desculpas. A reviravolta parecia ter chegado ao fim, mas ainda havia mais um segredo guardado. Lia foi até o depósito onde guardava suas anotações e entregou a Henrique uma pasta antiga, encontrada dias antes entre caixas de documentos esquecidos. Dentro dela havia um testamento da mãe dele, escrito à mão, dizendo: "Confie sempre em quem vê o que você não vê." Henrique ficou emocionado. Ele lembrou que sua mãe sempre dizia que as pessoas humildes, que vivem à margem, têm um olhar mais atento e verdadeiro do que qualquer conselheiro engravatado. O salão inteiro caiu em silêncio, como se todos tivessem entendido que aquela noite mudaria a vida de Henrique para sempre. Com provas nas mãos, Henrique chamou a polícia. O advogado foi levado algemado, tentando ainda se explicar, mas já não havia saída. Bianca, em prantos, pediu perdão diante de todos, confessando seus erros e seu medo. O milionário respirou fundo, disse que não podia continuar o noivado depois de tantas mentiras, mas garantiu que ajudaria o irmão dela a se livrar das dívidas de forma honesta. A mansão, antes palco de uma festa luxuosa, agora parecia um tribunal improvisado, onde cada olhar era um julgamento silencioso. No meio de tudo, Lia permanecia de pé, firme, com a mesma roupa simples e as mãos marcadas pelo trabalho. Henrique caminhou até ela e, diante de todos, disse: "Se não fosse por você, eu estaria morto agora. Você enxergou o que ninguém quis ver." O silêncio virou aplausos e Lia sentiu as lágrimas escorrerem. Ele anunciou que, dali em diante, ela teria um cargo de confiança na empresa, cuidando da qualidade e segurança, porque só quem viveu invisível sabe o valor de enxergar os detalhes. Bianca abaixou a cabeça, envergonhada, mas aliviada por não carregar sozinha a culpa.
Os convidados murmuravam, alguns ainda sem acreditar no que tinham testemunhado, mas todos sabiam que aquela noite se tornaria uma história contada por muito tempo. No final, quando as luzes foram apagando e a polícia saiu com o advogado preso, Lia caminhou até o jardim e respirou fundo. Sentiu o cheiro das flores misturado ao de chuva que começava a cair. Pela primeira vez, não se sentiu apenas a faxineira pobre que limpava o chão dos outros, mas alguém que fez a diferença. A lição daquela noite ficou marcada para todos. Não é o dinheiro, nem o título, que salva uma vida. É a coragem de quem, mesmo sendo invisível, tem a ousadia de gritar a verdade. E aí, o que você faria se estivesse no lugar do milionário? Acreditaria na noiva ou na faxineira? Conta aqui nos comentários, porque eu quero muito saber sua opinião. E não esquece de deixar o like e compartilhar essa história com alguém que você acha que precisa ouvir essa lição.